Olá, estou agora aqui na Suíça, mais concretamente na cidade de Zurique, e estou aqui a passar por uma das grandes estátuas ou uma das grandes figuras da Reforma Protestante, conhecida como Ulrich Zwingli. E Zwingli foi um dos grandes propulsores da Reforma Protestante, e eu, a passar por esta praça aqui, improvisei este vídeo direto para falar da falsa questão hoje em dia que se coloca no âmbito evangélico cristão, ou, por exemplo, numa perspectiva mais ampla, numa perspectiva cristã, da pressão que se tem feito em várias denominações sobre a importância de uma outra reforma no seio da Igreja. Reforma que os críticos da Igreja cingiam no que toca a uma abertura da Igreja para o mundo, com vista a poder atrair mais os fiéis no seu seio. E estas reformas, estes críticos apontam como uma das causas da abertura nomeadamente, a Igreja aceitar mais questões de eutanásia, questão de aborto, questão de, do divórcio e também questões que têm a ver com a ordenação das mulheres para o ministério sacerdotal, para o ministério pastoral, e também outras questões, que são muito caras nos dias de hoje, nos nossos dias pós-modernos, fazendo com que há cada vez mais uma pressão no sentido que, através desta via, que a Igreja pode atrair o mundo. E fala-se na reforma da Igreja ou abertura da Igreja. E eu, ao passar aqui, entendi que realmente essa questão é uma falsa questão, na medida que a Igreja não precisa ser reformulada. Naturalmente que há algumas pontuais, alterações ou ajustamentos que a Igreja tem que fazer, porque a Igreja tem que estar sempre numa constante mudança, mas em uma mudança positiva, não numa mudança de retrospectiva ou uma mudança de retrocesso, melhor dizendo, para poder ajustar os cânones do mundo. Ora, é justamente por isso que eu entendo que essa questão que se levanta de que a Igreja tem que reformar, ou a Igreja tem que abrir o mundo, é uma falácia, é um falatório inútil, é uma forma que os críticos da Igreja, os ateus, agnósticos, aqueles que não estão comprometidos com o Evangelho, com vista a enfraquecer a própria Igreja. Um caso paradigmático que podemos ver é o que se passa, por exemplo, na Suécia. A Igreja sueca, comparativamente com outras igrejas do mundo, e falo da Suécia como todas as igrejas nórdicas, nomeadamente Finlândia, Dinamarca, Noruega, mas principalmente a igreja sueca, é uma igreja que abriu, é uma igreja que, que abraça tudo aquilo que nós chamamos hoje em dia de pós-modernismo. Aceita a ordenação das mulheres no casamento, aceita questões de eutanásia, aceita questões de homossexualidade, aceita questões do aborto, aceita muitas outras modernidades, mas mesmo assim, ele continua, pelo menos fazendo vezes estatísticas, só 2% dos fiéis que vão à igreja. A igreja está praticamente vazia, não tem fiéis lá dentro, não há um compromisso com isso. Isso para dizer o quê? Da mesma forma, quando se fala nessa questão de abrir a igreja, se a igreja abrir para ajustar o mundo, o que é que vai acontecer? A igreja vai enfraquecer muito mais do que está agora. Agora, essas pessoas, normalmente, que fazem essas críticas, são anticristos, são anti-evangelho, são anti, a santidade, porque arranjam essas bandeiras para poder pôr em causa a própria Igreja, enfraquecer a Igreja. E mais, a Igreja não tem que abrir o mundo é que tem que ajustar a Igreja e não vice-versa. Quando a Igreja está a abrir o mundo, ele está a desviar dos seus princípios fundacionais. O próprio Senhor Jesus Cristo instaurou e foi reconfirmado pelos apóstolos e pelos pais da Igreja. Ora, a Igreja, naturalmente, tem que reformar numa perspectiva de santidade, de procurar mais viver a vida devotada, vida de compromisso, vida de evangelização, vida de missões, vida, sobretudo, do amor de Cristo, que se vai traduzindo numa vida regrada e santificada, mas também no amor a Deus e amor ao próximo. Isto sim, nós acreditamos que isso a Igreja tem que fazer esses ajustamentos. Agora, nesses, falácias tautológicas de que, tem que abrir mais a modernidade, e questões do aborto, homossexualidade, eutanásia, ordenação das mulheres ao ministério pastoral, isso tudo, são coisas que visam enfraquecer a Igreja, porque essas pessoas, esses críticos que falam dessas questões, em circunstâncias nenhuma estão comprometidos com o Evangelho e dizem isto tudo. Aliás, é o cenário que nós vemos aqui na Europa, porque fala-se tanto dessas questões, a Igreja não está a crescer
aqui na Europa, a igreja está estagnada, a igreja está enfraquecida aqui na Europa. E isto é um sinal muito visível de que quanto mais nós caímos neste liberalismo teológico, este comunismo teológico, esta falsa questão de abrir a igreja para o mundo, acabamos sempre por estar a mutilar a igreja, estar a enfraquecer a igreja, estar a diminuir a igreja, estar a tornar a igreja mais fraca com a sua mensagem ao mundo. Por isso é importante nós refletirmos nessas questões, mas sobretudo com os valores da reforma protestante, porque a igreja já foi reformada, não há mais outra reforma. A igreja precisa fazer pontuais alterações, pontuais medidas mas para santidade e ajustar mais e melhor ao Evangelho e ao ensino de Cristo. Mas isso tudo nós podemos incorporar nos grandes reformadores protestantes, nomeadamente o Rico Zwinglio, que tenho aqui atrás de mim, e também João Calvino, Martinho Lutero, Menno Simons e tantos outros, mas mais sobretudo naquilo que são os cânones dos Evangelhos, que incorporam o Antigo Testamento, os ensinos do Senhor Jesus Cristo e dos apóstolos e dos pais da Igreja. Esta é uma breve reflexão e vou terminar dizendo que realmente, estando aqui na Suíça, que é um dos berços da reforma protestante, porque aqui essa cidade, Zurique, é a cidade de Zwingli, Genebra, cidade de João Calvino, mas esta mesma cidade, este mesmo país Suíça, que está cada vez mais a abandonar a sua fé, a abandonar a igreja nessa ideia de modernidade. Aqui, por aquilo que eu vou me apercebendo com as pessoas que vivem aqui, para ter família, aqui para casar, paga mais imposto, ter filhos ainda é muito pior. Ora, todas essas questões nós sabemos, o objetivo último é desviar daquilo que é matriz fundacionais da própria igreja, do próprio protestantismo, no que concerne os valores judaico-cristãos, que é valor que se centraliza na ideia da igreja, na ideia da família, de preservar a família e poder ter um vigor mais forte para conquistar o mundo. Mas aqui a família está enfraquecida e há todos uma banalidade e de uma adulteração daquilo que é a família e não, se isso não bastasse ainda, uma penalização muito grave do ponto de vista fiscal daqueles que são casados e daqueles que têm filhos, em detrimento daqueles que procuram viver uma vida não compromissária, uma vida, enfim, de um liberalismo excessivo, etc, etc. São essas questões que me levam a fazer este vídeo. Enquanto estou aqui, vou percebendo também da realidade. Dizer a reforma já está feita. O que a igreja tem que fazer é continuar fiel aos seus valores, os seus princípios e fiéis ao Evangelho do Senhor Jesus Cristo e os cânones da Bíblia. Se o mundo não quer ajustar a igreja, não é a igreja que tem que ajustar o mundo. Isto é que nós temos que pregar, isto é que nós temos que falar. Nós não estamos para agradar ninguém. A igreja não tem que agradar ninguém, porque a igreja tem os seus valores. Quem quiser ajustar esse valor é que tem que ajustar. Caso contrário, a igreja não tem que ajustar o mundo. Porque quando a igreja tenta ajustar o mundo, dá sempre no mal e obriga sempre o enfraquecimento da própria igreja. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude e boa sorte a todos. Obrigado.